Glória a Deus, Deus seja louvado, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que Deus abençoe sua semana, sua quarta-feira e que você possa ouvir a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Timóteo, segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Só até aqui, uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração, esses versículos aqui, porque aqui no título da minha Bíblia vai dizer os males e as corrupções dos últimos dias. E nós não podemos negar que nós estamos vivendo os últimos dias. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas elas tentam fugir desse tema, falar sobre a salvação, falar sobre o pecado, porque são temas muito polêmicos, são temas muito difíceis e não são todos que querem ouvir sobre salvação, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Mas é necessário que nós falemos sobre isso. E o melhor de tudo é que hoje nós temos a internet, nós temos a tecnologia e nós podemos chegar para mais pessoas e falar sobre o evangelho de Jesus. Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Jesus, ele nos ensina a amar, a perdoar, a nos salvar, a buscar a presença dele, mas ele também nos ensina a não perdoar o pecado, a não bater palmas para o pecado. E principalmente, a Bíblia nos ensina a não julgar, mas nós também não podemos, quando nós vemos alguém zombando do nome de Deus, rindo da palavra de Deus, debochando do nome de Deus, ficarmos em silêncio, ficarmos com medo de defender a nossa fé. Por esses dias eu estava falando com a minha tia e nós estávamos falando sobre isso, sobre defender a fé. Nós temos que defender nossa fé, nós não podemos ter vergonha, porque o mundo ele está ficando cada vez pior e a Bíblia é a prova viva disso. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver, como nós lemos nessa carta aqui de Paulo, Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens vão ficar terríveis. E quando eu falo homens, não é só gênero masculino, é gênero feminino em geral, homens, humanidade mesmo. A humanidade ela vai ficar cada vez pior, vai ficar fria, o amor vai se esfriar, as pessoas elas vão começar a escolher o pecado, vão começar a escolher viver uma vida totalmente dissoluta. Ou seja, uma vida pecaminosa, vai escolher os desejos da carne do que servir a Deus. Hoje em dia, dependendo do que você fala sobre Deus, as pessoas elas começam a rir de você, a debochar, a querer te silenciar. Acham que você é retrógrado por você falar sobre Deus. Ai, nossa, você é muito ultrapassado, não existe mais isso de respeito, de ser cristão assim, tão certinho. Tem pessoas que falam isso. Eu já ouvi isso, falaram já várias vezes isso pra mim. Ah, você é muito certinha. Mas nós ainda somos pessoas que buscamos a Deus de amor, de coração, de verdade. E isso está em tudo. Jesus nos disse que no final dos tempos o amor iria se esfriar e até os escolhidos, ou seja, até aqueles que diziam que buscam a Deus, que oram, se não abreviasse os tempos, se Jesus não voltasse antes, ia para o inferno também, iria se corromper, iria se curvar, iria fazer os desejos do mundo. Olha só como o mundo vai ficar.
Então é o momento de nós nos fortalecermos, não é o momento de nós enfraquecermos, não é o momento da gente pensar e voltar para trás, não é o momento da gente falar assim, meu Deus, será que eu fiz certo de ter largado tudo e servir a Deus? Será que eu fiz certo de ter renunciado ao mundo? Você fez certo e não perca a sua coroa de fé, não perca o tesouro, não perca a sua salvação, não perca a presença de Deus pelo que A, B ou C fala. Não perca a sua salvação, não saia da posição que Deus te colocou. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus tem te dado força todos os dias para você renunciar ao pecado, para você não se corromper, para você não cair, e você tá querendo olhar para trás. Tá querendo voltar para o Egito, tá querendo voltar para as velhas coisas, para a velha pessoa que você era. Não faça isso, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você fique em dúvida. Ele quer que você fique pensando assim, nossa, será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que a Bíblia é verdadeira? É isso que o diabo quer. Ele quer que você questione a sua fé, que você volte, que você fale assim, eu tô sendo muito certinho, eu tô sendo muito chato, eu vou curtir a vida. E é aí onde a gente perde a nossa salvação. Porque nós não temos autocontrole. Nós não sabemos até onde o nosso coração vai. O coração do homem é enganoso, a Bíblia diz isso. Então é por isso que nós temos que estar firmados em Deus, porque muitos escândalos vão acontecer, como já está acontecendo até no meio evangélico. Infelizmente, nós estamos vendo escândalos acontecerem. Mas não se perca, seja você a diferença. Pregue sobre salvação, pregue sobre amor, pregue sobre pecado, pregue a verdade, porque a verdade vos libertará. É isso que Jesus nos disse. Então fique com essa palavra. Fortaleça a sua fé e se firme em Deus, porque Ele vai te ajudar. Amém?